Graças a Deus, nós podemos chegar nesse final de segunda-feira. Estamos juntos aqui. Vamos louvar a Deus, vamos meditar na sua palavra. Vamos orar. Senhor, te damos graças, te agradecemos do fundo do nosso coração por essa oportunidade preciosa que nós temos de falar contigo, que podemos estar assim como igreja, com pessoas que foram alcançadas, Deus, pela tua palavra de esperança, de fé, de verdade, de libertação. E nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra bendita que o Senhor permitiu que pudesse estar no nosso coração. Colocamos a nossa vida diante de ti, pedimos a tua misericórdia, renova as nossas forças, para que vivamos, Deus, de uma forma que te agrade cada vez mais, cada dia. Rendemos a nossa vida diante do teu altar, pedimos a tua bênção, a tua direção sobre este culto, Senhor, sobre os louvores, sobre as orações, os testemunhos, a meditação da tua palavra, tudo, ó Deus, que acontecer aqui, glorifica o teu nome e contribua para que a tua obra progrida na nossa vida, Senhor. Obrigado. Abençoa, ó Deus, e traz as pessoas que haverão de chegar na tua paz e bênção, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, Alfredo, paz do Senhor, Nice, pastor Ricardo, paz do Senhor Marcos. Glória a Deus. Hoje deu certo. Consegui chegar cedo. Vamos louvar o Senhor. Sem Jesus não dá. O Salmo 121 diz que, se eu não me engano, é o 121. Agora, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E somente em Deus podemos confiar. Não dá para confiar no homem, né? A palavra diz: maldito o homem que confia no homem. Mas nós confiamos no Senhor, nós confiamos e esperamos nele. E essa música fala sobre isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então a gente está sempre de pé, a gente está sempre perseverando, está lutando, mas não caímos, não nos abalamos, não ficamos prostrados. Para
dele a terra. Mas não, hoje o Senhor é Deus, o Senhor é Rei nos povos, cale-se diante dele a terra. Mas não, hoje o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Sem Jesus não dá, meu irmão, não dá. Sem Jesus não dá, meu irmão, não dá. Sem Jesus não dá, gente, não dá. Todos, sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, meu irmão, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, meu irmão, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, meu irmão, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Aleluia. Glória a Deus. Sem Jesus não dá pra viver. Amém, Jesus. Amém, Duda. José. Oh, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para louvar, para exaltar, para glorificar a esse que é Rei, que é Senhor, aquele que não nos deixa cair, aquele que não nos deixa abalar. Oh, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o oh, aleluia, para dizer que tu és o Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o que tu és o Senhor. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Pai. Seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora, Pai. Os lavados e remidos te adoram. Oh, sim, te adoram, Senhor. Aleluia, Pai. Queremos te adorar, oh, Pai, te bendizer. Queremos agradecer o teu nome, Pai, nessa noite. Oh Deus, vem, Senhor, vem nos encher da tua presença.
vem nos encher do teu Espírito Santo, Pai. Vem, Senhor, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre o teu povo, o teu poder, a tua graça. Vem, Pai, nessa noite, vem nos encher do teu amor, vem nos encher da tua misericórdia, vem nos encher da tua graça, vem nos encher, Pai, da tua bondade, Senhor. Oh, aleluia, Senhor, nós precisamos de ti, Pai. Necessitamos da tua Shekinah, necessitamos, Senhor, da tua presença, do teu mover, necessitamos, ó Deus, do teu agir, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, manifesta a tua glória nessa noite, Pai. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, realiza os teus milagres, Senhor, realiza, Senhor, na vida daqueles, Pai, que temos colocado diante de ti, Pai. Ó Pai, aqueles que estão à nossa volta, Senhor, realiza os teus milagres, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Ricardo. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja do Senhor o adora e é para isso que nós fomos criados, para adorá-lo. Amém? Essa é a nossa tarefa pela eternidade. Agora e depois da ressurreição, né, irmãos? Que nós estamos estudando a ressurreição. Aonde nós estamos na nossa leitura? Alguém sabe? Mateus 24. Isso, Mateus 24. Mateus 24 e 25 é assim o sermão escatológico que Jesus faz, mais longo aí. E nós vimos que Mateus 24, nós já lemos 3 blocos de versículos. Os 2 primeiros com 14 versículos. Então, do versículo 1 ao versículo 14 é o chamado princípio de dores. Então, tem a destruição do templo, que aconteceu em que ano, irmãos? Jesus estava falando essas palavras mais ou menos em que ano? Ele estava próximo da sua morte e ressurreição. Com quantos anos Jesus morreu? Aproximadamente ano 30. Um pouco depois, né? Ele começou com 30 anos o seu ministério e ele terminou com quantos anos? Quantos anos durou o ministério de Jesus? 33. Exato. Então, o ministério de Jesus durou 3 anos. 3 anos de ministério de Jesus. E ele começou aos 30 e aos 33 ele concluiu. Então, ele foi morto e ressuscitou. Essas palavras estão bem no fim. Jesus está em Jerusalém e aí perguntam para ele sobre o fim dos tempos. E ele fala, então, a primeira coisa, profetiza a destruição do templo. Que acontece em que ano mesmo? O quê? O fim dos tempos? Não. A destruição do templo, profetizada por Jesus. Anos 70. Anos 70. Quem foi que fez a destruição do templo? Marechal Tito. Exatamente. Então, o Tito que chegou lá e destruiu o templo, né? Não ele, exatamente, claro. As tropas dele. Só ficou um muro externo. Não era um muro do templo, era um muro externo, aquele muro que circundava uma das paredes. Ficou lá. E aí é o Muro das Lamentações. E hoje. Então, os judeus vão lá orar, eles põem papeizinhos dobrados com orações. Então, nós lemos, o princípio de dores começa com a destruição do templo e passa por guerras, rumores de guerra, aflições, terremotos, coisas assim. Nós estamos nesse período. O segundo trecho, vai olhando na sua Bíblia aí, né? Vai olhando aí para você memorizar visualmente aí, né? Então, o segundo trecho vai do versículo 15 ao versículo 28, então mais de 14 versículos, que aí vai falar sobre o quê, irmãos? Que esse segundo período, esse segundo trecho fala sobre o quê? As tribulações. Grande tribulação. A grande tribulação, não é nem no plural, é a grande tribulação, incomparável, como nunca houve, como nunca haverá, a grande tribulação. Então, tem uma exortação que quando acontecer um sinal, as pessoas deviam fugir ali da Judéia, né, que é o estado onde está Jerusalém, deviam sair e ir para longe. E qual é o sinal? Que sinal que acontece que marca o início da grande tribulação? Está escrito aí. De Cristo.
Exatamente, versículo 15. Quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Quem lê, preste atenção, entenda, atenda, olhe, compreenda, tá? Então, o que acontece? Quando nós vamos ler isso na sequência, eu acho melhor nós passarmos por todos os trechos, até o final do capítulo 25, não tem problema, nós não temos pressa. E ler a Bíblia nunca é demais, né? Depois a gente retoma, porque o daqui para frente, até o trecho onde nós lemos, fala exatamente, está interessando em questão da ressurreição. Mas também no final do capítulo 25 também interessa. Então é importante que nós prossigamos na leitura, tá certo? Então, esse segundo trecho começa justamente com o anticristo tomando o seu posto no templo. Depois a gente vai ler de novo, nós lemos assim, en passant, rapidamente, 2 Tessalonicenses 2, depois a gente vai ler de novo isso com calma para ficar lá no nosso PowerPoint e para nós entendermos. Então, a vida de Jesus acontece depois da aparição, do surgimento do anticristo. Ele marca, o anticristo ele faz um pacto com o mundo, é um líder mundial, faz um pacto, e no meio do pacto, então, ele se demonstra exigindo adoração. Essa é o sinal do começo da grande tribulação e é o sinal para fugir de lá, de Judeia. E aí tem a grande tribulação, falsos cristos, uma coisa que vai acontecendo terrível, mas quando chega no final, vem Jesus como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, estou lendo o versículo 27, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, quando Jesus vier, ninguém vai precisar falar para o outro, olha, Jesus chegou. Não precisa, porque todos o verão. Então, nós já lemos, nos textos que nós já estudamos, que a vinda de Jesus é com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E aqui nós estamos lendo também que é rápida, é um relâmpago que sai de uma extremidade do céu a outra extremidade do céu. É algo que todos verão, é algo que será notório. Ninguém vai poder falar, eu não percebi. O terceiro trecho que nós estudamos, nós lemos, começa no versículo 29, e o versículo diz textualmente: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, nessa hora, é a vida de Jesus. Diz assim: então, versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a vinda de Jesus vem depois da grande tribulação, que está dizendo aqui. Quem disse essas palavras, irmãos? Jesus. Algumas Bíblias, inclusive, têm o texto das palavras de Jesus em vermelho. Então, não sei se é o caso da sua Bíblia, mas você não precisa também... A sua, né, Duda? É minha. Então, na verdade, assim, você, mesmo que você não tenha uma Bíblia dessa, que escreva as coisas de Jesus, as palavras de Jesus em vermelho, você consegue perceber. Porque o texto vai narrando, ele que está falando. Ele é aquele que está ministrando. Então, aí termina esse trecho com uma promessa de que aquilo acontecerá de fato. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, as palavras de Jesus são mais firmes do que o universo. Na verdade, o universo está apoiado na palavra de Deus, porque pela palavra de Deus foi criado e é sustentado. Tá certo? A Bíblia diz assim, de sorte que aquilo que se vê, que aquilo que foi feito não é feito daquilo que é aparente, é pela palavra que ele é sustentado. Muito bem, agora então vamos continuar a leitura a partir do versículo 36. Aqui nós temos alguns blocos de exortação à vigilância. Esse primeiro trecho é o primeiro trecho de exortação, mas existem vários trechos aqui de exortação. E esse primeiro trecho é o trecho que se fala com exortação à vigilância e
a não conformação com a vida natural. Vigilância e não conformação com a vida natural. O que é a vida natural? A vida natural é a vida do dia a dia, a vida de levantar de manhã e trabalhar, voltar, casar, comprar, vender, isso. Tem alguma coisa de errado com isso? Não tem nada de errado com isso. O problema é isso tomar o nosso coração e o tempo todo, e a pessoa não ter tempo para Deus. Então vamos ler. Porém, não, na verdade, deixa eu até fazer diferente. Vou pedir para o Alfredo ler, por favor. Leia do versículo 36 até o 44. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão, vejo o dia do dilúvio, e os levou a todos. Veio o dia do dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e outro deixado, o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis que o dia vem do Senhor. Okay? Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, vigiaria, então não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Muito bem, até aí. Então, obrigado, irmão. Então, veja aqui, o que nós estamos entendendo desse texto, né? Fácil de entender, né? Primeiro que dia e hora ninguém sabe. Nós sabemos a época. E até a Bíblia nos exorta que nós podemos saber as estações e o tempo e devemos reconhecer essa época. A época em que vivemos, nós devemos reconhecer. A época, o período grande, nós reconhecemos. Inclusive, a manifestação de Satanás é um sinal notório quando vier na forma do anticristo, e não será difícil de perceber isso. Agora, o dia e a hora, ninguém sabe. Então, é uma surpresa. Primeiro ponto que nós estamos vendo aqui é que será uma surpresa. Vai falar, como pode ser surpresa se a gente sabe que está próximo? Tanta gente sabe que está próximo, né? E tem tantas coisas para se preparar e a pessoa não se prepara. É incrível, mas isso é o que acontece. A pessoa sabe até que tem uma prova. E aí, quando chega na hora da prova, uma semana antes, fala assim, tem uma prova amanhã. Não estudei nada. Sabia, mas não se preparou. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como é que foi nos dias de Noé? Noé estava lá construindo a arca dele. A princípio, nós podemos pensar que muitas pessoas se interessaram para saber o que é aquilo que ele estava construindo. Quando souberam que era um barco no seco, então, barco daquele tamanho no seco, então acharam, esse homem está louco. Está louco. Ele não está batendo bem. Como é que um barco desse no seco? Não é? Então, poderam até ter feito chacota sobre Noé. O fato é que Jesus continua, ele diz assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então, o que é que eles estavam fazendo? Eles se acostumaram. Noé está lá construindo a arca dele, e eu estou aqui tocando a minha vida. A palavra de Deus exorta que eu tenho que prestar atenção nos tempos, nas estações, tenho que estar preparado, mas, na verdade, eu posso cair na vala comum de seguir a minha vida. O que tem isso de ruim? Tem ruim não é a coisa em si, porque comer, beber, casar e dar-se em casamento, não tem nada de errado com essas coisas.
Você precisa comer, você precisa beber, você pode se casar, você não tem nenhum problema ter filhos, não é nenhum problema. O problema é viver para si mesmo, deixar que a vida comum tome conta. E aí, quando a vida comum toma conta da existência da pessoa, ela só cuida disso, ela não tem tempo para Deus, ela não tem tempo para as coisas do Senhor, ela se desapercebe daquilo que devia ser a coisa principal que ela deveria ter no seu coração, estar esperando a volta de Jesus, estar pronto para a volta de Jesus. Então, a pessoa ela não pensa nisso. A hora que Jesus toca a trombeta, não dá tempo de se preparar mais. É a mesma coisa que o aluno que chega na sala de aula, todo desavisado, senta, o resto do pessoal não levou o material, falou, ué, o que aconteceu aqui? Hoje tem prova, não sabia? Prova hoje? Ih, meu Deus, você pega o livro e tenta ler. Não dá tempo mais. Então, a questão é, nós temos que estar preparados hoje, amanhã, depois, para que sejamos preparados o tempo todo, para que quando Jesus vier, não nos pegue desprevenidos. É essa a instrução que Jesus nos dá. E se você guarda o seu coração hoje, e guarda amanhã, e guarda no dia seguinte, você está bem, você não precisa ter medo de nada. Você mantém o seu coração em Jesus, está ótimo. Não se deixa afastar dele. E aí fala, não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a vinda do Filho do Homem será um fato avassalador para aqueles que estiverem despercebidos. Por quê? Imagina que aquelas pessoas que estavam fora da arca, depois que a arca fechou, não tinha mais como entrar. Não tinha mais como entrar. Depois que a arca fechou, lacrou, como alguém poderia entrar? Não dava tempo a arca era enorme, alta, tentar fazer uma escada, não dava tempo. Era a hora que já era. Então, é antes, né? Então, e aqui a questão seletiva, que aí que vem a questão que o Senhor marca os seus. É importante que nós estejamos guardando nosso coração em Deus para que sejamos sempre dele, né? Marcados por ele. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então, a ressurreição, nós já lemos sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, né? E lemos em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, que a trombeta soa, os mortos ressuscitam e nós que estivermos vivos somos transformados. Então, nessa hora, um pode estar bem pertinho do outro. Até o verso seguinte fala esse. Não, o outro, né? Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Veja que eles estão no campo trabalhando, outro está no moinho trabalhando. Não é a questão de trabalhar que é o problema. O problema é que se a pessoa não tem a vinda de Jesus como expectativa, o trabalho pode ser um problema se ela só trabalha, né? E aí, então, veja que aqui elas podem estar juntas fazendo a mesma coisa. O Senhor sabe quem é o seu. E aí ele fala, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, a que hora eu não sei. Eu sei que tem o tempo. Agora, uma outra coisa que sempre se ministra, quando se ministra a questão da volta de Jesus, não é só a volta de Jesus que importa. É até, deixa eu falar claramente, é a nossa morte, irmãos. Não é também? Porque quem sabe a hora que vem a sua morte? Né? Não é um assunto agradável, mas todo mundo pode morrer, né? E um dia vai morrer se Jesus não voltar. Agora, que dia que a pessoa vai morrer? Não sei. Agora, a hora que morreu, acabou, né? Não adianta aquela situação de pensar que tem um purgatório. Não tem purgatório. A Bíblia diz que há uma só... O homem está destinado a viver uma só vez, morrer uma só vez, né? Ele vive uma só vez, morre uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ponto. Então, é importante que eu esteja preparado, mesmo que eu não esteja na vinda de Jesus.
E aí ele fala sobre a vigilância, considerar isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ou seja, a que horas o ladrão viria, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então, se ele soubesse a que horas o ladrão vai chegar na sua casa, ele levanta e vai lá cuidar para que o ladrão não arrombe e não entre na casa dele. Agora, se ele não sabe, ele tem que vigiar todo o tempo, né? Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, o primeiro trecho, o primeiro bloquinho de exortação, é exortação à vigilância e não à conformidade com a vida normal, natural. Tudo bem até aqui? Tudo certo ou não? Tudo bem. Antônia, você pode ler os versículos 45 a 51, por favor? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento e o seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que ora sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarda virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer e beber com os testemunhos. Temulentos. Temulentos são pessoas que você tem medo até de estar perto. Temulentos, é. Virá o Senhor daquele servo num dia em que, ou não, espera, é a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto de ranger de dentes. Desculpa. Não, tá perfeito. Muito obrigado. Então, esse último bloquinho aqui, que é o segundo bloquinho de exortação desse sermão escatológico, é um bloquinho que fala sobre é uma exortação à vigilância e santidade. Porque ele diz assim, um servo é prudente, não é? Que ele cuida das coisas do Senhor, está trabalhando as coisas do Senhor. O outro, ele começa a viver para os seus prazeres, né? Ele, inclusive, é desobediente, ele briga, ele espanca os seus conservos, ele vai comer e beber com pessoas que não deveria, assim, as pessoas que não deveriam ser escolhidas para a sua companhia. Então, ele está pensando, Jesus vai voltar muito depois. Essa história da vinda de Jesus não é para agora. E quando Jesus exorta, exorta porque ele sabe o futuro. Porque, infelizmente, haverá pessoas nessa situação. Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então, aqui, vigilância, o cuidado com as coisas de Deus, interesse nas coisas de Deus. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Feliz esse servo. Se você está cuidando das coisas do Senhor, você está servindo na casa do Senhor, mesmo que não esteja presencialmente, está servindo aqui o Senhor, ele diz que você é bem-aventurado. Em verdade, vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Então, receberá autoridade, receberá glória, receberá coisas boas. Uma boa posição diante de Deus. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, ou seja, não considerar a iminência da vinda de Jesus, a proximidade da vinda de Jesus, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, então ele está praticando coisas que não deveriam ser praticadas. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Então,
Jesus está dizendo que é justamente para essa situação, para essa pessoa, que a sua vinda pode se tornar um laço, uma surpresa desagradável, pego com a boca na botija, né? Separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, de nada adiantou ele ter ouvido a palavra do evangelho, porque ele não se preparou. Então, veja que Jesus dá um segundo bloco de advertências. E, na verdade, tem mais. Ele tem mais 2 blocos de advertência e depois tem um terceiro aqui. São 5 advertências no total. Texto longo de advertências. Pergunta, por que será que Jesus faz tantas advertências uma depois da outra? Eu creio que ele quer que a gente esteja preparado, né? Então, ele Exatamente. dá um monte de situações que é para a gente não cair nesse engano de entrar numa dessas situações. Isso. E porque o dano é irreparável, irmãos. Sim. Porque o dano, quando Jesus fala que ali haverá pranto e ranger de dentes, é pranto e desespero, porque a pessoa foi para o caminho errado. E a gente tem que pensar antes, né? Então, assim, a gente sabe que na nossa vida a gente erra. Quantas vezes você já não fez um negócio ou deixou de fazer alguma coisa, melhor dizendo, que depois você se arrependeu? Devia ter feito isso. Né? Aí você não fez. Eu devia ter trocado o pneu antes de sair para viajar. Saí para viajar, agora furou no meio da estrada, não tem um step aqui. Eu estou numa situação difícil, né? Então, isso daí é o que Jesus está dizendo, que a gente tem que se preparar. Bom, vamos mais um trecho. Capítulo 25, de 1 a 13. Kátia, você poderia ler, por favor? Capítulo 25, de 1 a 13? Sim. Só um minuto. Deixa eu colocar aqui. 25 de 1 a 13. Tá. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Esta é a lista dos antepassados de Jesus Cristo. Não, perdão. Mateus 25. Não, Está Mateus em 2, 25. Não, eu coloquei no... isso, perdão. Aqui. Jesus disse, naquele dia, o reino do céu será como as 10 moças que pegaram as suas lamparinas e saíram para se encontrar com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízos pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com o óleo para suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite se ouviu este grito: o noivo está chegando, venham se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram e acenderam as suas lamparinas. Aí as moças sem juízos disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as ajuizadas. O óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então, as moças sem juízos saíram para comprar óleo. E, enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, nos deixem entrar. O noivo respondeu: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. E Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Desculpa, eu estava mutado. Muito bem, então veja que esse trecho é o terceiro trecho de exortações. E é um trecho que fala
sobre a vigilância e o interesse. Esse juízo aí é o interesse. Então, as moças ajuizadas e as não ajuizadas, as loucas e as prudentes. Umas prepararam o azeite antes, além das lâmpadas, das lamparinas, como diz aí na versão da Kátia, mas elas tinham não só a lamparina, mas tinham o azeite. Então, Jesus está aqui comparando um noivo com a noiva, né? Com as noivas, que é a igreja. Então, a igreja é a noiva que está esperando o noivo. E ela deve se preparar e deve ter interesse nesse encontro. Não deixar a coisa para depois. Tá certo? Então, veja que é mais ou menos a mesma história contada de uma maneira diferente. Então, a situação é não se acostumar com a vida comum, a situação é se empenhar não se deixar envolver pela vida comum, se envolver com a vida espiritual. Não deixar de servir ao Senhor, mas servi-lo de todo o coração, não fazer coisas erradas. Não deixar de se preparar para esse dia, mas ter o óleo, ter o Espírito Santo no coração. Porque o Espírito Santo é cultivado na nossa vida. Ele não acontece de uma hora para outra porque você ou eu possamos querer. Ele acontece pela misericórdia de Deus, que vai nos concedendo, mas nós vamos recebendo. E precisamos estar cheios do Espírito. Então, a noiva, os 5 jovens aí, eram loucas, não eram sensatas, eram imprudentes. As outras 5 eram sensatas, eram prudentes. Quando chegou o momento que o noivo estava chegando, todos estavam dormindo, né? Porque o noivo estava demorando, então a situação assim de um cansaço pode acontecer com qualquer um. Mas se você estiver preparado, você tem o seu azeite. Quando veio a notícia, o noivo está chegando, aquelas que tinham azeite se levantaram, acenderam suas lamparinas e foram encontrar com o noivo. As outras falaram, não vai dar. Não estou preparado. Aí foram falar, me ajuda, me ajuda. Falou, não tá, não tem como te ajudar. Aí elas foram se preparar. Quando elas foram se preparar, o noivo chegou. E entraram aquelas que estavam prontas para o quê? O que diz aqui? No versículo 10. Que eu vou pedir para a Kátia ler novamente na sua versão, Kátia. Qual é o versículo 10? Leia o versículo 10 de novo. Kátia? Acho que ela... Não estou conseguindo ouvir. Você está mutado o seu telefone. Alguém tem uma versão parecida com a dela? Eu estou tentando aqui, meu celular não... Eu estava apertando o botãozinho aqui, ele não desmutava. O 10 diz assim... A minha versão é a linguagem de hoje, tá? Certo. Então, as moças, sem juízo, saíram para comprar óleo, e enquanto estavam fora, o noivo chegou. As 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento e a porta foi trancada. Muito bem. Entraram com ele para onde, irmãos? Na festa. Maravilha! Festa do casamento. Quando a gente se encontrar com Jesus, vai ter o quê, irmãos? Festa no céu. Festa de casamento no céu. Opa! Vai ser muito bom. As bodas, o que é bodas? Casamento. A palavra bodas significa casamento. Então, as 5 prudentes entraram para a festa de casamento, as outras não entraram. E a porta se fechou. É a mesma situação da arca. A porta fechou para a arca? Fechou. A porta da salvação está aberta, então nós devemos nos manter dentro e chamar outros para a salvação. Mas então, é a festa do casamento que Jesus está falando. Se você está preparado, quando chega o noivo, festa de casamento. E uma coisa importante, quando Jesus diz assim, ele fala, em verdade vos digo, não conheço vocês. Não conheço vocês é uma frase dura, difícil de ouvir. Mas ser conhecido pelo Senhor significa ter um relacionamento com Ele. Quem não tem um relacionamento com Jesus não é conhecido dele. O seu nome não está escrito no livro da vida.
Isso tem muito que se dizer a respeito disso, mas não vou entrar por esse caminho, não. Então, estar com o nome escrito no livro da vida, ter relacionamento com Jesus, é a coisa que a pessoa tem que se alegrar mais. Jesus disse isso para os seus discípulos, que depois foram chamados apóstolos, porque eles foram orar e expulsar demônios, curar enfermos. E quando eles voltaram, eles ficaram maravilhados, ficaram muito felizes, falaram: Senhor, você nem sabe o que acontece aqui, você precisa ver, você não estava lá para ver isso que aconteceu. Até os demônios, a gente orava, eles saíam. E Jesus falou para eles: vocês não precisam ficar, vocês estão felizes assim? Não, vocês têm que ficar mais felizes, porque o nome de vocês está escrito nos céus. Então, o que Jesus está dizendo, a maior alegria é a salvação. Não tem alegria maior que essa. Você pode ter muitas alegrias na terra, muitas. Pode dar tudo certo para você, você ser próspero, ser famoso, ser bem querido por todos, ninguém falar mal de você, todo mundo gosta de você, você vive 150 anos com muita saúde, mas se você perder a sua alma, o que adianta? Não adianta, né? Então, a salvação é a coisa principal, ela vale mais do que tudo.